Finalmente chegamos ao 10º mês de conflito na Ucrânia. E vamos marcar hoje neste vídeo o cenário neste atual momento na Ucrânia e marcar também como está o fronte de batalha neste momento. E finalmente, antes de, claro, de aprofundarmos no conflito, finalmente um sinal claro de acordos de paz ou possibilidade de armistício foi manifestado pela Ucrânia e pela Rússia. A Rússia disse que está aberta a negociações e a Ucrânia, com Zelensky lá na Casa Branca e no Congresso na semana passada, disse possuir uma fórmula de paz de 10 pontos. Foi feita essa declaração durante a reunião com o presidente Biden na Casa Branca e depois no Congresso. E é claro que só será possível um acordo desse tipo mediante garantias de segurança que os ucranianos terão a partir de um guarda-chuva de proteção dos Estados Unidos. Mas vamos deixar bem claro aqui que esse acordo, essa fórmula de 10 pontos que Zelensky mencionou, essa fórmula só será possível, só será colocada ao público em fevereiro ou mais tardar em março do ano que vem, lá em 2023, que está próximo. O porquê? Vamos saber no final deste vídeo, mas antes vamos conversar como está o andamento nesse exato momento em norte, leste e no sul da Ucrânia. Sabemos que durante os dias 25 e 26 de dezembro, em plena festividade natalina cristã, as tropas russas lançaram diversos ataques de foguetes nos distritos de Kupiansk e também nas regiões de Kharkiv. Sabemos que Kupiansk fica nas áreas de Kharkiv e foi registrado mais de 10 ataques de foguetes através de sistemas e lançadores múltiplos de foguetes da Rússia em diferentes regiões. E não somente os ataques terrestres ocorreram, que também foi registrado que ameaças de ataques aéreos e de mísseis russos também foram bem fortes nas principais instalações críticas da Ucrânia, como elétrica, água, comunicação. Como já vem ocorrendo nos últimos meses, que intensificaram uma prévia aí para o que a Ucrânia vai enfrentar quando as temperaturas caírem ainda mais no país. Ao norte, vocês estão vendo nessa imagem, ao norte, na direção de Siversk, os militares russos também dispararam contra as posições das forças de defesa da Ucrânia nas áreas dos assentamentos de Vintorivka, Manukivka, Rizivka e Vorozba, ali nas regiões de Sami. Aqui que vocês estão observando. Então, houve esse teatro de ofensivas nas regiões norte aqui da Ucrânia, onde as ofensivas realmente foram muito maçantes para as regiões dos assentamentos, ou seja, as cidades ali próximas de Kharkiv, como Vintorivka, Manuvivka. E os russos também, como vocês vão observar aqui neste outro mapa, reproduzido pelo área militar, os russos eles operaram do norte para o sul com essas artilharias pesadas e também morteiros de curto alcance, numa média de 70 quilômetros de alcance de distância, com grandes concentrações de artilharias de ataques na direção de Slobozhansk. Então você tem aqui Slobozhansk, você tem aqui alguns quilômetros de Kharkiv e nessa região também foi palco de intensos conflitos de morteiros e artilharias, que fica ali a pouco menos de 40 quilômetros de Kharkiv. E também contra as áreas dos assentamentos de Strelitsa, Staritsa, Zemlianka e entre outras áreas que foram conflagradas de artilharias e fronteiras ali na região próximas com a Rússia, bem na região ao norte. Aqui, né, como vocês estão vendo, Slobozhansk, houve essas ofensivas de mais de médio alcance,
bem na região próxima ao norte aqui da Rússia e também próxima à região de Kharkiv, na pequena cidade de Mysolsk. Então, as ofensivas dos russos continuam com artilharias pesadas, com morteiros de diversos tipos, que vem culminando com o moral e com as tropas da Rússia, da Ucrânia. Então, ainda nesse setor leste, que vocês estão observando aqui, essa faixa aqui é uma faixa de domínio azul, domínio dos ucranianos para o lado do oeste, e esse aqui para o lado dos russos, de domínio dos russos, é a região de Luhansk, e mais abaixo a região de Donetsk. Então, vocês observam que na região de Kupiansk e Liman, mais de 25 cidades, ou seja, assentamentos, foram atingidos pelo fogo de blindados e artilharias russas que destruíram regiões urbanas aglomeradas por militares ucranianos que defendiam posições entre eles, como Dvorivchina, Kislivka e também muito próxima da linha Svatov e Kremina, que é um ponto extremamente importante, que corta aqui a estrada P66, que fica próxima de Liman, Slaviansk e Lysychansk, em que toda essa área é de extrema importância logística para a Rússia e que a Ucrânia vem tentando tomar esse domínio desta região. Então, essa região é extremamente fortificada e isso equivale a dizer que também as áreas de Berestovka, entre outras áreas, também vem sendo palco de disputa entre ucraniano e russo e também paramilitares, principalmente paramilitares do grupo Wagner, que receberam ainda mais equipamentos para combater as linhas de frentes. E não são equipamentos ultrapassados, são equipamentos de última geração, equipamentos modernos para o combate. Já para um pouco mais ao leste de Liman, ali na região de Luhansk, e também em Donetsk, os alvos dos russos foram Plochanka, Dibrova, Chevonopovivka e Yampolivka. Inclusive, o chefe da região, o chefe interino da região de Donetsk, que é o russo Denis Pushilin, ele informou que houve bloqueios de rotas de abastecimento das forças das forças ucranianas em Mariinka, que acrescentou ainda que a situação do inimigo não está muito boa ali naquela região. Ou seja, vamos entrar aqui nessa região mais próxima de Donetsk, saímos da região aqui, na região próxima de Liman, vamos descendo aqui na região de Bakhmut, também conhecida como Artemivsk, chegando aqui próximo de Mariinka. Essa área recentemente sofreu um ataque com munições munições incendiárias, em que cada pedaço de artefato incendiário pode chegar a mais de 2.000 graus Celsius e destruir equipamentos, destruir pessoas, destruir diversos edifícios onde esses artefatos pousam. Realmente é altamente destruidor e proibido em cenários de conflito, inclusive pelas Nações Unidas e através ali de pessoas, através de beligerantes, através de nações que estão disputando uma determinada área. Ou seja, é um artefato proibido no meio de guerra porque você não tem um controle exato para onde esse equipamento está indo, atingindo, pegando pessoas, civis inocentes. Então, Mariinka é uma área ali que está sendo conflagrada, Mariinka, em que essas posições das forças ucranianas, segundo o relatório dos próprios ucranianos e também fazendo crossover com os relatórios dos russos, realmente a situação não está nada boa dos ucranianos ali na região mais ao oeste da região de Donetsk. Então, o chefe interino de Donetsk, que é o Denis Pushilin, ele descreveu esta região como uma das mais importantes neste momento para a logística da Rússia. E relatou que há uma luta intensa nessa área e ainda existem posições e áreas fortificadas dos ucranianos em Mariinka. Então, os combates estão em tempo lá nessa área, conflagrada, vocês estão vendo aqui no mapa, e provavelmente vai continuar até um dos lados cederem ou recuarem. Então,
muito provavelmente lá em Bakhmut, lá em Marinka, esses conflitos vão ser praticamente intermináveis, até que um saia ou seja vencido por uma força maior, seja Rússia ou Ucrânia. E também há um combate que segue constante, como a gente já havia falado, em Bakhmut, que é a região que é de Artemivsk. Vocês estão observando aqui as áreas de Avdiivka, Marinka, nas regiões de Donetsk, Bakhmut, são áreas conflagradas em que estão ocorrendo muitos ataques de artilharias, de foguetes e também de blindados, principalmente pelo grupo Wagner, que tenta recuperar a região de Bakhmut, que é um centro importante de defesa para as áreas mais a oeste, como Kiev, como Kharkiv, como Liman. Ah, mas está um pouco distante. Não importa, é uma área de defesa fortificada. Se os ucranianos perderem essa área, complica o cenário moral, complica o cenário de ofensiva neste inverno rigoroso que está se instalando. E o que acontece? Se a resistência das forças ucranianas elas permanecerem nessa região de Bakhmut, você tem mais ao leste o que? Svatov e Kremínia. E você vai adentrar nessa área, você vai quebrar o eixo logístico da Rússia e assim levar a Rússia a uma deficiência de equipamentos no fronte. E isso é visível, e isso vai tornar ainda mais difícil nesse inverno as ofensivas da Rússia. Por isso que é tão importante esse momento, esse cenário de batalha. Aqui vocês estão vendo uma chuva de munições incendiárias da Rússia na região de Marinka. E a batalha não está somente na região leste, ela já está principalmente na região sul de Zaporísia. Mas ali não há uma presença constante de blindados, há mais de artilharias, há mais de morteiros, há mais de equipamentos mais leves, como veículos de transporte de tropas, principalmente de infantaria de artilheiros. Ou seja, eles tentam ali bater os russos, tentar um combate mais frente a frente com os ucranianos que tentam defender essa área de Zaporísia. Mas, conforme vai passando, vai entrando no inverno, as estepes vão ficando mais endurecidas, vão ficando mais difíceis também de serem progredidas. E conforme vai passando equipamentos, vai passando comboios e tropas, aquela planície, aquelas áreas também irregulares que temos ali, relevo de até 125 metros de altura. Então essas áreas vão ficando lamacentas, porque passa um blindado, passa uma tropa, passa outro comboio e vai ficando o que mais difícil de você progredir. Por isso que temos áreas de lamaçal, temos áreas de estepes mais deficientes, que os blindados são muito ruins. Por isso que a artilharia ela é essencial neste momento. E as tropas russas estão ainda bombardeando caoticamente as cidades mais ao sul, principalmente naquela margem direita do rio Dnipro, onde as tropas russas estavam lá na região em outubro, em novembro, e se retiraram para ir lá próxima lá da Crimeia, na bifurcação, para proteger e se reorganizar para fazer uma contraofensiva, ataques mais de longe e transferir os seus equipamentos lá para a região leste. Então você tem ali Kherson, você tem Berislav, Respublikanets, Tiahinska, Zelenivka, Zirenerne, tudo que vocês estão observando no mapa são áreas em que estão sendo conflagrados diversos ataques de morteiros e artilharias, foguetes e também poder aéreo da Rússia, que vai se espreitando nessas regiões demarcadas aqui em vermelho, sob domínio dos russos. E para finalizar, é claro, os russos eles sofreram também pesadas baixas de equipamentos nas linhas de combate, por exemplo, de Donetsk, Zabarini e também de Kherson, principalmente com a saída deles. E confirmamos através de relatórios da Ucrânia a destruição de 4 sistemas de artilharia da Rússia autopropulsada, 2 C-7 Pion, inclusive um quartel-general lá na região ao sul de Kherson, onde estava ocorrendo ali uma reunião de oficiais do Distrito Militar Sul, foi atacado.
e mais de 70 militares russos foram feridos, mas ainda não temos nenhum dado, nenhuma informação se russos oficiais foram mortos. Mas já é o que? Uma notícia importante que mostra que a Rússia vai tomar isso como uma agressão absoluta e vai iniciar uma retaliação. Então, dentro de poucos dias, podemos observar o quê? Uma força ainda maior de ataques de artilharia e também de drones em regiões centrais. Região de Kharkiv, região de Kherson e região de Kiev. Então, este foi o cenário que eu queria trazer aos senhores e vamos o quê? Aprofundar de forma absolutamente breve, bem breve para acabar esse vídeo, sobre o acordo de paz que está sendo produzido pelos ucranianos, por Zelensky. E só vai ser divulgado lá em fevereiro e março. E eu havia dito para vocês que eu iria falar no final do vídeo. Mas como? Mas como esse acordo vai ser feito? Será que realmente vamos ter um acordo de paz em fevereiro? Mas por que em fevereiro? Vamos lá. Ambas as forças estão ainda lutando incansavelmente no beligerante. Leste, norte, sul. Isso sabemos. Mas o teatro de possibilidade, repleto de quê? De teorias de cessar-fogo, de paz, armistício. Só será possível se o Ocidente aumentar o quê? Aumentar sua força de armas, de prontidão e também de financiamento, que já sabemos que o Congresso já aprovou, o Congresso americano já aprovou envio de 40 bilhões, mais sistemas Patriot, porém os 40 bilhões vão ser até setembro do ano que vem e os Patriot provavelmente serão implantados em fevereiro e março. Mas vamos lá. Só será possível esse cessar-fogo, esse acordo de armistício dos ucranianos de 10 pontos, se eles tiverem garantias de segurança do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, com mais armas, com mais poder. Para o quê? Destruir ainda mais as ofensivas da Rússia, os equipamentos da Rússia, afastar os russos das áreas controladas, anexadas por eles, retirá-los, forçá-los a retirar de outras áreas estratégicas, quebrar a logística mais ao leste, principalmente em Svatov, seguindo para Luhansk e Donetsk, e assim, sem outra opção, os russos vão aceitar as possibilidades de sentar à mesa de negociações e verificar se o acordo de 10 pontos, por exemplo, dos ucranianos, está de acordo com o que Putin e seus assessores e oficiais militares têm como aceitável ou não. Então, provavelmente, teremos uma possibilidade de estudo de cessar-fogo somente em fevereiro, com base nessas análises que eu apresentei aqui aos senhores. Foi isso que eu queria trazer a vocês, uma atualização do dia, uma atualização deste Natal e do dia de hoje. Obrigado pela presença de cada um de vocês, espero que tenham passado absolutamente incrível Natal, com muita saúde e paz, para enfrentarmos os dias no dia a dia, na rotina, e fortalecermos a nossa alma e o nosso espírito guerreiro. Muito obrigado pela presença, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativarem o sino de notificação e também seguir o canal lá no Twitter e no Instagram pela @AreaMilitarOff. Também convido vocês, se possível, a doarem qualquer valor para a nossa chave Pix, que está aqui em cima da descrição, que é canal@areamilitaroff@gmail.com. Muito obrigado e até o próximo vídeo no Área Militar.